Bom dia, pessoal. Bom dia, nono ano, né? Vamos terminar a nossa semana aí, que hoje é a nossa última aula da semana. Então, eu vou corrigir o em casa da página 24, tá? Do capítulo anterior. Nós tínhamos uma tirinha, né? Onde tinham frases separadas, né? O mundo é esse lugar horrível, onde as estações passam, a gente envelhece e os pacotes de biscoitos sofrem redução de 15% a cada ano. Aí vocês tinham que observar essa tirinha, juntar as falas da Joaninha em um só período. Como que ficaria essa fala em um só período, né? Portanto, também aí um período composto, já que a gente vai juntar todas essas frases. Então, vocês vão colocar: o mundo é esse lugar horrível onde as estações passam. Vamos lá, número 1, letra A. O mundo é esse lugar horrível onde as estações passam. Onde as estações passam, vírgula, a gente envelhece. A gente envelhece. Depois, e os pacotes de biscoito, né? Bom, até o final dessa frase. Sofrem redução de 15%. Se nós observarmos aqui, nós usamos vírgula, né? Aqui também tem uma vírgula. E juntamos essas orações. Se nós juntamos só com vírgula, né? Nós temos orações coordenadas aí, tá? E tem um lugar só que tem conjunção, que é aqui, certo? Então, nós juntamos elas através da vírgula, não que elas estejam ligadas sintaticamente, mas elas estão ligadas somente aí, elas estão relacionadas, mas não ligadas em valor, né? Em valor, assim, de uma depender da outra. Então, o mundo é esse lugar horrível onde as estações passam, vírgula. A gente envelhece e os pacotes de biscoito sofrem redução. Deixa eu só colocar a palavrinha sofrem, né? Porque é o outro verbo. Sofrem redução de 15%. Então, aqui nós temos um verbo, passam. Depois nós temos envelhece e nós temos sofrem, certo? Então, aqui nós vamos depois no exercício abaixo, na letra B, pede para nós identificarmos aí, classificarmos essas orações. Então, onde que começa a nossa oração coordenada? Aqui, ó. A gente envelhece. Então, essa oração, ela é uma oração coordenada assindética. Por quê? Porque ela se ligou ali a outra oração através da vírgula só, tá? Já essa outra aqui, nós temos o quê? A conjunção e. Certo? Então, ela não é assindética. Essa já é oração coordenada sindética, né? Ok? Então, aí seria a classificação da letra B, tá? Essa seria a letra B, ó. Pronto. Aí nós vamos para o número 2. O número 2 traz um textinho onde vocês tinham que ler o fragmento do texto Sobrou para mim, de Ruth Rocha. E aí nós tínhamos assim, na letra A, que ações se alternam no período do segundo parágrafo. Se vocês pegarem o segundo parágrafo para ler, ações que se alternam seriam as ações que, tipo, você faz ou uma coisa ou outra. Então, se a gente pegar o segundo parágrafo, já tá bem claro ali, ó. Depois do jantar, ficávamos na sala lendo, eu lendo, minha avó e minha tia bordando ou costurando, tá? Por que eu vou colocar só aquele que tem alternância aí? Porque, por exemplo, lendo foi uma ação só, tá? Então, eu vou colocar só ali esse pedacinho. Minha avó e minha tia bordando ou costurando. Então, entre aspas, minha avó e minha tia bordando
observarmos aí, esse ou, ele não exclui, elas não estão fazendo uma coisa ou outra, né? Elas estão fazendo, alternando, porque uma hora uma costura, outra hora a outra, né? Uma hora uma borda, outra hora a outra, tá? Então, nós tínhamos que colocar essa frase aí por conta dessa alternância, bordando ou costurando. Ou se colocar só os dois verbos também que estão só se alternando, não tem problema. Aí nós temos a letra B. Na letra B, tem assim, deixa eu ler a perguntinha, desculpe. Opa, escapou. Que ideias contrastam no terceiro parágrafo? Então, agora é diferente, não é alternar, é contrastar, tá? Que ideias se opõem? Televisão a gente só vê uma vez ou outra. Minha avó me deixava ver jogos de futebol ou basquete, mas tinha horror a novelas e a programas de auditório. Era chato de matar. Então, o que está se alternando aí, né? A avó ter horror a novelas e programas de auditório e permitir os jogos pela televisão, né? Isso são ideias contrárias, né? Então, seria, e principalmente uma avó não gostar de televisão, né, gente? A avó ter horror a novelas e programas de auditório, né? E deixar o neto ver jogos na televisão. Se ela não gosta, né, não tinha que deixar ver os jogos também, certo? O neto não, é o narrador, que no caso, vamos colocar o narrador em vez de neto. Narrador, tá? Desculpem aí. Bom, continuando, nós temos a letra C. A letra C, no quarto parágrafo, que ideia é expressa na frase que a minha avó tinha mania de fazer economia? Qual que seria a ideia aí, né? Mania de fazer economia. O que será que está dizendo nesse quarto parágrafo aí, né? Se nós observarmos ali, ó, a luz era pouca, que minha avó tinha mania de fazer economia. Ela dizia que não era sócia da Light. Eu falo isso aqui em casa. O Evandro não é sócio da Light, não, vamos apagar a luz, né? Porque é sócio aí da Companhia de Energia Elétrica. Então, a ideia, essa frase, ela vem justificar a ideia da oração anterior, que a luz era muito pouca, tá? Então, a frase vem justificar a oração anterior. Justificar a oração anterior, certo? Então, agora nós vamos para a correção dos exercícios, né? Eu pedi para vocês fazerem também os exercícios da próxima matéria, que são os exercícios 1 e 2, né? Tem muita gente deixando de mandar tarefa. Eu quero só ver como que vai ficar essa nota de participação, sabe? Né? Porque tem que se importar com isso também, tá? Então, aí, páginas 54 e 55. Deixa eu só organizar a minha aqui. Porque a gente conta a participação através da tarefa, né? Através do aluno que está assistindo a aula, que a gente sabe que está marcando presença. Apesar de que o 9º ano, né, a gente fala bom dia, nem bom dia vocês respondem direito, né, gente? Não sei se vocês estão dormindo ainda, a hora que começa. Só sei que demora a acordar, hein? Demora a falar bom dia e tudo mais. Vamos lá. Então, no exercício 1, pedia para colocar se era oração principal, oração subordinada ou oração coordenada, tá?
Então, eu vou pegar as orações aqui e vamos lá. Não imagina como seu marido é seu amigo. Sempre fala do Senhor. Então, eu vou separar a oração, que fica mais fácil. Não imagina como meu marido é seu amigo. Fala sempre do Senhor. Então, nós temos aí, não imagina como oração principal, no número 1. Letra A, né? Não imagina. Oração principal, tá? Depois nós temos assim, como meu marido é seu amigo, né? Então, oração subordinada. Então, nós temos o como. Como meu marido é seu amigo. Então, OS, tá? E depois nós temos ali, fala sempre do Senhor. Falava sempre do Senhor. Aí nós vamos ter aí oração coordenada, tá? Aí nós não temos nenhuma conjunção ligando uma na outra para ser subordinada, ok? Aí na letra B. Na letra B nós temos Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração e ninguém o faria melhor. Então, nós temos aí a primeira oração de Vilela até inventário. De Vilela até inventário, uma oração coordenada. Oração coordenada, tá? Depois nós temos aí, Rita tratou especialmente do coração. Outra oração coordenada, que nós não temos conjunções também, né? E orações independentes do coração. Ninguém faria melhor, né? Então, oração coordenada. E depois a última oração que nós temos aí, e ninguém o faria melhor, outra oração coordenada. Só que essa daí seria uma coordenada sindética, porque ela tem o E, né? Então, aí nós temos 3 orações coordenadas, certo? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para escrever as outras. Vamos puxando uma flechinha para ficar mais fácil para vocês fazerem a correção, tá? Depois nós temos a letra C. Na letra C, nós temos assim, como daí chegaram ao amor, não o soube ele nunca. Então, como daí chegaram ao amor, já temos o como no início, ó, que é uma conjunção. Como daí chegaram então, é uma oração subordinada, tá? Depois nós temos assim, não soube nunca. Ele não soube nunca, nunca também. Então, deixa eu ver como que começa, perdão, eu me perdi. Não o soube. Então, essa daqui também é uma oração subordinada. Já que essa é uma oração subordinada, uma depende da outra, tá? Letra D. Nós temos, nem por isso Camilo ficou mais sossegado, né? Então, nem por isso Camilo ficou mais sossegado. O que nós vamos ter aí? Nem por isso Camilo ficou mais sossegado. Esse por isso aí traz para nós também uma oração coordenada. Aí nós temos a palavrinha temia. Esse temia faz parte da oração principal, que é outro verbo, né?
Quem teme, teme alguma coisa, né? O que ele temia aí? Que o Antônio fosse ter com Vilela, ou seja, conversar com Vilela. Então, esse que o Antônio fosse ter com o Vilela é uma oração subordinada. Creio que vocês sentiram um pouquinho de dificuldade para fazer esse exercício, né? E depois, e a catástrofe viria então sem remédio. E a catástrofe viria então sem remédio. Seria uma oração coordenada. Tá? Pronto. Agora nós vamos para a letra E. Vou apagar aqui. Na letra E, deixa eu fazer de caneta azul, que às vezes é melhor para enxergar, né? Na letra E, Rita concordou que era possível. Então, Rita concordou. Quem concorda, né? Concorda com algo. Então, Rita concordou. Seria a oração principal aqui, tá? Aí depois, que era possível. Esse que é de oração subordinada. Que era possível. Oração subordinada. Letra F. Na letra F nós temos: os homens são assim, não acreditam em nada. Então, os homens são assim. Essa é uma oração. Vírgula, né? Não acreditam em nada. Então, essas duas orações aqui são orações coordenadas, tá? As duas são OC e OC. Pronto. Estamos terminando esse, ele é meio chatinho para corrigir, mas é necessário para a gente ver a diferença entre as orações. Letra G. Na letra G, cuido, né? Que ele ia falar mas os reprimiu. Deixa eu pegar ela na ordem correta aqui. Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se, né? Então, esse cuido aí que ele ia falar, só o cuido é a oração principal, tá? Então, já é só um verbo sozinho aí. Cuido, oração principal. Depois, na frase tem assim: que ele ia falar, tem a vírgula. Que ele ia falar. Nós temos a vírgula juntando uma oração a outra. Então, o que nós temos aí também? Além da vírgula, nós temos o quê? Então, ela não é só coordenada, essa é uma oração subordinada, porque nós temos a conjunção, conectivo, tá? Depois, continuando, tem mas reprimiu-se. Mas reprimiu-se. Então, nós temos aí uma oração coordenada, certo? Uma mistura aí de 3 orações, né? 3 tipos de orações. Estamos terminando. Agora, nós vamos fazer a H. A cartomante acabou, recolheu as cartas e fechou-as na gaveta. Então, essas orações aí são todas independentes. GH. A cartomante acabou. Então, oração coordenada. Depois está assim a outra frase. Recolheu as cartas.
também oração coordenada. E aí depois nós temos ali fechou-as e fechou-as na gaveta. Oração coordenada também, aditiva, né? Então, nós temos aqui a última oração agora, tá? A última oração, a letra I. Vilela não lhe respondeu, tinha as feições descompostas, ou seja, né? A feição dele estava batida. E foram para uma saleta interior. Então, nós vamos falar de Vilela até respondeu. Nós temos uma oração. Vilela respondeu. Nós temos uma oração coordenada. Depois nós temos tinha as feições descompostas, outra oração coordenada. E depois fez-lhe sinal. Tudo ligado por vírgula, oração coordenada. E a última oração, e foram para uma saleta no interior. Também se trata de uma oração coordenada, certo? Então, façam a correção direitinho, se precisar voltem em vídeo, tá? Vamos lá. Depois a gente tem aí a número 2. Então, na correção dessa atividade, eu quero também destacar a diferença entre o termo de oração, né? E verificar se vocês perceberam o que é subordinado, introduzido por um conectivo. Então, já tinha aí esses conectivos, né, nas orações, mas era preciso que vocês percebessem, né, a hora que vocês fossem fazer o exercício. Já que vocês tinham que acrescentar a cada frase uma oração subordinada ou principal. Então, eu tinha que saber aí o que era conectivo, que se eu já tivesse a que tem conectivo, eu tinha que acrescentar uma oração principal. E se eu já tivesse a principal, eu tinha que acrescentar uma com conectivo para eu ter uma oração subordinada, certo? Então, vamos lá. Nós tínhamos a primeira oração aí, que diz assim, os alunos responderam, né? O que nós poderíamos colocar aí? Os alunos responderam, eu vou colocar assim para completar essa daí, que apreciavam a poesia moderna. Né? Quem responde alguma coisa. O que eles responderam? Que apreciavam a poesia moderna. Na letra B já tem conectivo, que você leia os jornais. Então, nós iríamos acrescentar uma oração principal aí, né? Então, eu poderia colocar o verbo mesmo. Peço que você leia os jornais. Então, a palavrinha que eu vou acrescentar na letra B é o peço. E depois continua a oração como já está aí. Na letra C diz assim, se eu chegar antes, se. Esse se é uma conjunção? Sim. Então, se eu chegar antes, o que eu posso fazer? Eu compro os ingressos para o cinema, eu guardo o seu lugar, né? Então, eu vou colocar assim, eu, vírgula, tá? Eu compro os ingressos. Para o cinema. Essa é uma frase que a gente usa muito, né? Se você chegar antes de mim, você guarda o meu lugar, né? Você separa, sei lá, uma peça dessa para mim, né? E tem que ver como que vocês quiseram colocar, porque já tinha o conectivo.
Na letra D, para que o ambiente seja alegre. Esse para que também já é uma conjunção. Então, o que eu vou falar antes para que esse ambiente seja alegre, né? Agora eu vou colocar assim, todos cantam para que o ambiente seja alegre, todos contam piada, todos são felizes, sei lá, vocês vão inventar aí, mas tem que ter outro verbo também, tá? Por que tem que ter outro verbo? Porque nós estamos falando de oração subordinada. Então são duas orações, então tem que ter dois verbos, tá? Depois, os pais estão desconfiados. Então aí, quem está desconfiado, está desconfiado de alguma coisa. Aí o que a gente pode usar de conjunção aí? Desconfiado de quê? Né? Do que as crianças comeram bolo, de que os filhos estão mentindo, né? Vamos colocar aqui, de que as crianças comeram bolo. Vamos colocar comeram bolo, fica melhor, né? Do que mentindo. Então, nós usamos o de que para completar essa oração aí, tá? Depois nós temos assim, o F. Porque não tive tempo. O que aconteceu, será? Porque não tive tempo. Já tem o conectivo. O que eu não fiz porque eu não tive tempo? Eu vou colocar assim, não o visitei antes, porque não tive tempo. Então, eu vou completar com uma oração principal, tá? Não o visitei antes, né? Aí vem a oração, porque não tive tempo. Na letra G, nós temos aqui está o dinheiro. Eu tenho conjunção aí? Não. Então, o que eu posso completar para dar sentido nessa oração, para uma depender da outra? Aqui está o dinheiro que ganhei com o meu trabalho, né? Então, vamos colocar aí, que ganhei com o meu trabalho, que ganhei do meu pai, tá? Espero que esteja dando para vocês enxergarem, ou se não, vocês aproximem, por favor, aí, né, a câmera para poder ver do celular ou no computador, tá? Então, esses eram os exercícios de tarefa, certo? Então, eu vou fazer com vocês o número 3 agora, tá? Número 3 pede o seguinte: observe o núcleo de cada termo em destaque e classifique-o em substantivo, adjetivo ou expressão adverbial. Então, nós vamos ver aí, de cada frase, se nós temos um substantivo, né, que dá nome às coisas, dá nome aos seres, né, substitui o nome aí, ou se nós temos um adjetivo que dá característica, né, ou então uma expressão adverbial que vem trazer aí circunstâncias, tá? Então vamos fazer juntos? Nós temos na letra A, o dono do restaurante notou a presença de clientes bem trajados, né? Essa palavrinha presença, o que seria? Um substantivo, um adjetivo ou um adjunto, uma expressão adverbial? Adjetivo não é, né? Substantivo, presença. A minha presença, notou a minha presença? Sim. Então, na letra A, nós temos um substantivo. Nós estamos analisando nessa daí só o termo grifado, tá? Na letra B, nós temos, vou sair da escola ao meio-dia. Ao meio-dia, já tá aí na cara o que é, né? É uma expressão adverbial indicando o tempo. Então, vamos colocar a expressão adverbial. Letra C. Na letra C, nós temos, já comprei os ingredientes necessários para uma boa refeição. Necessários. O que seria? Vem da palavra necessidade. Do quê? Dos ingredientes para uma boa refeição. Então, ingredientes seria substantivo e necessários ali
seria uma necessidade. Nós teremos um adjetivo. Ok? Depois, na letra D, a frase: o palestrante dirigiu sua crítica especialmente às pessoas tagarelas. O que seria esse tagarelas? Uma característica, então também um adjetivo. Né? Depois, na letra E, acordamos de noite. Esse de noite também vem trazer uma circunstância de tempo. Então, nós temos uma expressão adverbial. Certo? E letra F. Na letra F, o diretor da empresa comunicou o encerramento das atividades. Encerramento. Então, nós vamos encerrar as atividades. Esse encerramento vem ser aí um substantivo. Vão acabar as atividades. Certo? Então, esse é o exercício 3, tá? Agora aqui, o exercício 4, retome a atividade, transforme as frases grifadas em orações subordinadas. Nós não vamos fazer ele por enquanto, certo? Nós vamos fazer, aliás, vocês vão fazer o exercício 5. A atividade 5 trabalha as orações subordinadas substantivas. Os itens A, C, D e G retomam trechos do conto A Cartomante, tá? Antes de começar a resolver essas atividades, siga os passos que orientam o seu raciocínio. Então, tá falando assim para vocês: separe as orações do período pautando pelo verbo. Cada verbo ou locução verbal corresponde a uma oração. Então, agora a gente fez ali anteriormente, separando essas orações, tá? Ela tem sujeito? Se não tiver, ela é subordinada subjetiva. Se seu verbo é do tipo intransitivo, de ligação, transitivo direto ou indireto, né? Tem que ver o tipo de verbo. Se for transitivo, precedido de preposição necessária, vai ser o quê? Objetiva e indireta. Então, aqui tem algumas dicas para vocês seguirem para analisar essas orações dos 5. Vou pedir só esse exercício para vocês fazerem. Agora, leia cada frase, siga os passos citados no quadro e indique a que tipo pertence a oração em destaque de cada item, tá? Então, vocês vão lá. Camilo disse que ia consultá-la. Ela fê-lo entrar. Então, observe essa oração aí. Camilo disse. Quem diz, diz alguma coisa. Que ia consultá-la. Nós temos aí uma oração que respondeu ao verbo da oração principal sem auxílio de preposição. Então, o que nós vamos ter aí? Nessa letra A, nós vamos ter uma oração subordinada, substantiva, ficou feio. Objetiva, direta, tá? Então, aqui, vocês anotem aí que vocês vão observar a partir também do quê? Vocês vão observar a partir da conjunção, tá? Vocês não vão precisar aqui ficar perguntando assim, nossa, será que eu tenho oração coordenada? Não. Nesse exercício 5, se vocês quiserem anotar, vocês só vão ter subordinada substantiva, que são as que eu expliquei para vocês na aula anterior, tá? Então, o exercício 5 vai ficar de tarefa, porque eu espero que vocês consigam classificar. Então, tarefa para a segunda, ok? Que vocês consigam classificar. Porque depois que nós fizermos os exercícios aqui da apostila, que são bastantes, nós vamos fazer exercícios na plataforma também, para que vocês possam aí conseguir analisar direitinho essas frases, que é muito importante, tá? Então, exercício 5 de tarefa para segunda-feira, ok, pessoal? Combinado?
Obrigada, então, pela atenção, tá? E tenham um ótimo final de semana.